Então, bom dia a todos. Nós estamos gravando esta aula, uma aula de resolução de exercícios. Na lista 1 de análise combinatória, nós tínhamos 8 exercícios. A gente vai continuar a correção a partir dos 6, ok? Se depois alguém tiver alguma dúvida dos 5 exercícios iniciais, a gente pode refazer. Então, o sexto exercício. Usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números, e aí vem os itens para a gente responder. Primeiro passo, entender que os números que nós vamos utilizar aqui, apenas do 1 ao 6. Então, eu tenho que estar em mente que são esses números que vão formar, esses algarismos que irão formar os números que ele está me pedindo. Se a gente voltar lá no 5, ele pedia quantos números de 2 algarismos podemos formar, sabendo que os algarismos das dezenas, das unidades, e ele não me dava a quantidade de algarismos para usar, nem quais, nem quantos. Então, quando é assim, eu sei que eu tenho que usar os algarismos de 0 a 9, que formam os números. Então, no 6, eu vou usar algarismos de 1 a 6, e aí tem A. Então, o nosso exercício 6, item A. Ele pede para formar números de 2 algarismos. Então, vamos construir aqui 2 algarismos, só para visualizar ficar mais fácil para a gente. Vamos fazer os quadrinhos. Está dando para enxergar bem aí? Eu vou separar alguns aqui, deixar prontos. A gente vai usar daqui a pouquinho. Vai ter que ficar fazendo de novo. Bom, eu quero saber quantos números de 2 algarismos eu posso formar. Então, 2 algarismos, eu coloquei 2 casinhas aqui, então é a dezena e a unidade. Então, quantos números eu consigo fazer de 2 algarismos? Usando quem? Usando esses 6 elementos aqui, esses 6 algarismos. Então, eu tenho 6 possibilidades de colocar números aqui na minha dezena. Lembrando que dezena, a casa das dezenas, tem 6 possibilidades. Não é o número 6, tá? Que eu posso começar com 1, na dezena não pode começar com 0. Começar com 1, ser 12, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16. Começar por 2, ser 21, 22, 23, 24, 25, 26 e assim por diante, até o último que vai ser 66. Então, esses 6 aqui são 6 possibilidades. Na casa das unidades, o algarismo das unidades também são 6 as possibilidades. Não tem nenhum tipo de restrição. E aí, pelo nosso princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, é só multiplicar. Então, eu tenho 36 números que eu vou formar com esses 6 algarismos. Ok? Bom, esse é o item A, números de 2 algarismos. Item B, deixa eu já pegar aqui minhas casinhas para facilitar. No item B, ele fala, olha, eu quero números pares. Aí eu tenho que lembrar o que são números pares. São números pares, pessoal, que vocês estão aqui. Pode falar. Não seria no tabuada do 2. Na tabuada 2 só tem números pares. Mas o que define um número par? Ser divisível por 2. Ponto. Isso a gente sabe. O que define um número ser par é ele ter a unidade igual a 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok? Então, os algarismos da unidade tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Isso que define o número ser par. A partir do momento que tem esses números na unidade, não importa qual seja a dezena, ele vai ser sempre par. Só que, nos valores que ele me deu,
Ele me deu o 2, o 4 e o 6. Então, eu vou começar de trás para frente nesse caso. Eu vou começar com 3 possibilidades. Esse número tem 3 possibilidades de ser par. Ou ele vai terminar em 2, então pode ser 12, 22, 32, 42, 52, 62. Ou pode terminar em 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64. Ou ele pode terminar em 6, 16, 26, 36, 46, 56 e 66. Então, ele tem 3 possibilidades aqui para ter um número par. E aqui eu continuo com as minhas 6 possibilidades, e é quaisquer um dos 6 lá. Por isso que eu tenho 18 números. Então, eu vou ter 18 números pares possíveis. Ok? Então, 18 números pares. Bom, o que representa esses 18 pares? Eles representam, para mim, metade da minha... metade dos meus números, porque se eu tenho 36 no total, metade é 18, metade é par. Obviamente, a outra metade é ímpar, né? Então, por exemplo, se eu tivesse 10 números pares, eu teria 20 números ímpares, ou 26 números ímpares, desculpa. E assim por diante. Então, o item C, ele vai me perguntar, e quantos ímpares? Você pode fazer por diferença, você não precisa montar isso tudo de novo, né? Eu vou montar aqui só para vocês terem aí na visualização o que acontece. Mas eu não preciso reescrever, porque é a mesma coisa. Ó. Vou apagar aqui essa parte e vou só reescrever aqui, ó. O item C, ele tem 3 valores que eu posso colocar na unidade, sim. Por quê? Para ser ímpar, ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7, 9. Então, eu só tenho 1, 3 e o 5. Então, eu tenho 3 possibilidades. Quer dizer, eu tenho 3 valores pares e 3 ímpares. Quer dizer, metade vai ser par, metade vai ser ímpar, né? Então, aqui eu tenho 18 números. Vamos aproveitar o que eu já escrevi. Aqui bonitinho. A gente já faz aqui um aproveitamento do negócio. Tá ok? Dúvidas aí? Tranquilo, né? Então, agora a gente vai para a letra D. Letra D, ele fala aqui que quer números, ou quantos números eu consigo formar, de 2 algarismos distintos. Lembrando que significa distintos? E aí, pessoal? Diferentes. A palavra distintos, para a gente, significa diferentes. Quer dizer, eu não posso repetir um número, né? Se eu colocar na dezena, eu não posso colocar na unidade, ou vice-versa. Então, eu tenho 6 possibilidades de números que eu posso colocar aqui na casa das dezenas. Quando eu colocar um número na casa das dezenas, eu não posso usar esse número nas unidades, independente de qual seja esse número. Então, se eu colocar o número 1 aqui, eu não posso usar o 1 na outra casa. Então, quer dizer, eu vou ter 1 a menos para colocar. Então, eu tenho uma possibilidade a menos. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui. Então, no total, eu vou conseguir formar 30 números. Observem, se não pode ter repetição, quais números eu não posso ter? Eu não posso ter o 11, o 22, o 33, o 44, o 55 e o 66. Quer dizer, 6 desses números não podem aparecer. Logo, se eu tenho 36 números no total, menos 6, 30. Observe que você não precisa fazer as casinhas para resolver, tá? As casinhas aqui é mais didático para você visualizar. Mas você pode fazer o exercício, esse mesmo exercício, sem casinhas, só pensando quais números eu vou excluir e aí fazer por diferença, tá bem? Uma letra E. A letra E é parecida com a letra B de bola. Então, a gente tem que só tomar um cuidado aí na hora que está lendo para não confundir as coisas. A letra B falava de números pares. Né? Então, quantos pares? Quantos números pares de 2 algarismos? Agora, eu quero saber quantos... Deixa eu só anotar aqui. Quantos números de 2 algarismos pares? Quer dizer, tem que aparecer par na primeira e par na segunda. Par na casa das dezenas e par na casa das unidades. Bom, a gente já viu
que eu estou usando algarismos de 1 a 6 e tenho 3 valores pares, que é o 2, o 4 e o 6. Então, posso fazer aqui 3 possibilidades de números pares para casa das dezenas e 3 possibilidades pares para casa das unidades. Quem seriam esses? Dá até para fazer mentalmente também. Eu vou ter o 22, 24, 26, 42, 44, 46 e o 62, 64, 66. Lembre, pode ser 22, pode ser 44 e pode ser 66, porque ele não falou nada de distintos, né? Não falou pares distintos. Então, eu posso ter repetição. No nosso caso aqui, então eu vou formar 9 números. Esse é o exercício de número 6, ok? Vou puxar o 7 aqui para baixo. Na verdade, eu vou puxar para o lado, 7 e 8. Vou puxar aqui para esse lado. Separá-los. Eles são bem parecidos, tá? Eu vou montar aqui o... Ele fala de 7 questões. Vamos fazer aqui com 6, depois eu... São 6. Vocês que estão em casa não estão vendo o que eu estou fazendo aqui, mas agora vocês que estão aqui ao vivo sabem como é dar trabalho fazer isso, né? Mas vamos lá. Muito bem. Uma prova composta de 7 questões do tipo verdadeiro e falso, ou falso. De quantas maneiras um aluno pode responder essa prova aleatoriamente, ou seja, chutando as respostas? Lembrando que vocês não sabem fazer isso, vocês são alunos que nunca fizeram isso na vida, né? Então, vocês não sabem o que é chutar. Eu vou ensinar vocês a chutar, tá bom? Você fechar o olho e escolher uma, que seja verdadeiro e falso. Vocês nunca fizeram isso. Não façam isso. Estudem, meninos. Tá? Vamos lá. Bom, então eu tenho lá a prova. Primeira questão. A gente vai chutar o quê? O que a gente chuta? Falso. E você? Verdadeiro. Então a gente tem 2 possibilidades. Ou eu vou chutar verdadeiro ou eu vou chutar falso, né? Preferência, tenho estudado, por favor, para colocar verdadeiro ou falso aqui. Então, eu vou ter 2 possibilidades em cada um deles, porque cada questão só tem o verdadeiro ou falso, ok? Então, a gente vai colocar aqui 2P cada um, quer dizer, 2 possibilidades, né? A gente faz a indicação aqui no nosso quadrinho para cada questão. Logo, isso dá quanto? Quanto vai dar isso? Vocês fizeram, meninos? Não? Não? Bom, isso aqui é 2 possibilidades para cada questão, mas não são 2 vezes 7 questões. Isso que eu tenho que tomar cuidado. Princípio multiplicativo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui no caso, seria um meu 2 à sétima, né? E não 7 vezes 2. Então, essa é uma confusão que acontece. Nós estamos trabalhando na análise combinatória. O princípio é sempre multiplicativo. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui eu vou ter 128 possibilidades chutando as 7 questões. Imagine agora, se são 128 possibilidades, são 128, 1 sobre 128, porque vai ter apenas uma certa. Então, se a gente fizesse 1 por 100, seria 1%. Como é 1 sobre 128, quer dizer, é menos de 1%. Então, a chance de você chutar 7 questões, verdadeiro e falso, e acertar é menos de 1%. Aí vai alguém lá e chuta e fala, então, é sorte. Então, tem essas coisinhas. Mas aqui a gente está falando das possibilidades, tá ok?
Então, de novo, duas possibilidades para cada. O 8, ele tem a mesma ideia desse 7, porque ele está falando aqui do salão de festa que tem 6 janelas. Então, aqui a gente está lá com 6 janelas. Deixa eu anotar aqui o número das janelas. Então, eu tenho 6 janelas. De quantas maneiras podemos escrever quais janelas estarão abertas ou fechadas? Eu vou fazer uma pausa aqui, ó. Depois eu continuo. Se ela vai estar aberta ou fechada, quais são as possibilidades da janela? Das janelas? Aberta e fechada, são duas. Então, elas são exatamente iguais à anterior. A anterior era com 7, agora é com 6. Então, ou ela está aberta ou fechada. Não existe meio aberta, meio fechada, tá? Por favor. Então, ou ela está aberta ou ela está fechada. Vou melhorar isso daí. Então, de novo, duas possibilidades para cada uma delas. Então, eu fiz a primeira parte da leitura. Lembre-se, análise combinatória é muito mais leitura e entendimento do que conta. Conta, vocês estão percebendo que as contas são bem simples. São contas de multiplicação. Vou fazer aqui. Bom, então, quais são as possibilidades dessa janela estar aberta ou fechada? Seria 2 a sexta, né? Uma potência a menos do anterior. Logo, a metade do anterior. Então, 2 a sexta é 64. Então, eu tenho 64 possibilidades das janelas estarem abertas ou fechadas. Mas, ele me fala o seguinte, olha, de modo que pelo menos uma das janelas esteja aberta. Pelo menos uma das janelas esteja aberta. Traduzindo isso, no mínimo uma janela tem que estar aberta. Desses 64 aqui, existe alguma coisa que eu vou ter que fazer. Porque 64 ou está aberto ou está fechado. Pode estar tudo aberto, pode estar tudo fechado, pode estar tudo misturado. Ok? Então, eu vou fazer um igual das moedas que eu já fiz, aqui embaixo com janela aberta e fechada só para ilustrar o que acontece. Tá? No caso aqui, a gente vai ter que fazer uma exclusão. Vamos entender o que é essa exclusão. Olha, a janela, então, ou ela está aberta, né? Ou fechada. Lá a gente fez cara e coroa. Eu vou fazer com 3 para ficar mais fácil visualizar o que acontece. Eu vou usar a árvore de possibilidades aqui. Então, a primeira janela, vamos fazer 3 janelas, né? Então, vamos colocar aqui 3 janelas. Vamos ver aqui. 3 janelas. Então, a primeira janela, ou está aberta ou fechada. Segunda janela, ou está aberta ou fechada. Não tem outra opção. Então, as duas janelas, ou elas vão estar abertas, ou a primeira aberta e a segunda fechada, ou o segundo caso, começa com a primeira fechada, a segunda está aberta, ou as duas vão estar fechadas. Segunda janela. Agora vamos pensar numa terceira janela. Ela está aberta ou fechada para cada um dos casos. Lembra? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho 8 possibilidades, né? Então, com 3 janelas, eu tenho 8 possibilidades. Então, estou escrevendo todas elas a partir da árvore de possibilidades. Aqui, a última. Aperta, fechar. Para facilitar e ficar melhor a escrita, em vez de eu ficar usando o mouse aqui, eu vou usar aqui a escrita da tela. Então, vai ter a seguinte configuração. As 3 abertas, as 2 primeiras abertas e a terceira fechada, a primeira aberta, fechada e aberta e as 2 fechadas, né? Se eu começar com a primeira aberta. E aí eu tenho, começando pela primeira fechada, as 2 abertas, ou fechado, aberto e fechado, ou fechado, fechado e aberto, ou
ou fechado, fechado e fechado. Essas são as 8 possibilidades que eu tenho para as minhas janelas, né? É o que eu usei ali na árvore de possibilidades. O que eu tenho que entender é o seguinte: vai existir um momento de cara ou coroa, de janela, de verdadeiro ou falso, em que tudo vai ser igual. Aqui eu tenho 3 janelas, mas o 3 vale para 6 janelas, como para 1 milhão de janelas. Vai ter um momento em que todas vão estar abertas, seja para 3 janelas, para 6 janelas, ou para 10 janelas, ou para 1000 janelas. Todas vão estar abertas. Vai ter um momento em que todas elas vão estar fechadas. São os dois extremos, ou tudo está aberto ou tudo está fechado. E o resto? O resto vai estar tudo misturado aqui, ó. Vai estar entre aberto e fechado, ela vai estar misturada. Ok? Se fosse cara e coroa, seria a mesma ideia. Ou tudo pode ser cara, ou tudo pode ser coroa, ou pode estar tudo misturado, porque são duas possibilidades. Se a gente voltar no set do verdadeiro e falso, é a mesma coisa também. Se usar a mesma ideia de árvore, ou tudo é verdadeiro, é uma opção, ou tudo é falso, uma opção, ou eu vou ter verdadeiros e falsos misturados, mesclados. Quando você tem essa noção, facilita bastante na hora de você trabalhar as possibilidades, ou lá na frente, quando a gente for falar de probabilidade. No nosso caso aqui, o exercício fala, olha, de quantas maneiras podemos escolher quais janelas estarão abertas ou fechadas? 64. Essas são a maneira. Aí ele vem, de modo que pelo menos uma janela esteja aberta. Bom, de modo que pelo menos uma, traduz esse pelo menos como no mínimo, né? Gravem isso, fica fácil depois. No mínimo, uma janela esteja aberta. Quando eu falo no mínimo ou pelo menos, quer dizer, pode ser uma ou mais. Se é uma, duas, três, quatro, cinco ou seis, no caso de janelas, mas isso, de novo, vale para essa quantidade. A ideia é como para qualquer quantidade. Bom, eu sei que vai ter um momento em que não existirá janela aberta. Só um momento. No restante, pelo menos uma vai estar. Ou uma, ou duas, ou três. No caso aqui, ou uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Então, nesse caso aqui, a gente tem que descontar. Deixa eu até mudar uma cor aqui. Eu tenho que descontar uma possibilidade. Lembre, o pezinho aqui é só de possibilidade, tá? Então, na realidade, eu tenho 63 maneiras de que pelo menos uma janela esteja aberta. Entenderam? Então, são exercícios muito semelhantes. Então, qual é a possibilidade de que pelo menos uma seja verdadeira? Qual a possibilidade de que pelo menos uma seja falsa? Qual a possibilidade de que pelo menos uma seja cara ou coroa? Então, a gente está tratando de elementos que têm duas possibilidades. Então, eu vou usar esse argumento, tá bom? Então, esse é o nosso 8. Bom, posso mudar a tela aqui? A gente vai para as questões de 10 em diante. Tá? Aqui no 10 a gente já começa a falar de fatorial. Vou pegar aqui o lápis. Aqui a gente já começa a falar de fatorial. Calculando o valor ou simplificando. Vamos lá para o nosso 10. Então, item A, que é o 6 fatorial. Vamos relembrar o que é o fatorial. Fatorial, eu trato como o produto da regressão de um número até a unidade. Quer dizer, eu vou pegar o 6, no caso aqui, que é o exercício, e vou regredir ele até a unidade, até 1. Vai ficar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se fosse 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom, eu vou fazer a regressão desse número, mas através de produto, através de multiplicação. Então, vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Deixa eu virar aqui do ladinho.
ruim para escrever. Escrever 4. 3, 2, 1. E aí eu vou fazer a multiplicação, fazer o produto disso. Quanto dá isso? Vocês sabem? Vocês que estão aqui. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720 vezes 1 é o próprio 720, né? Então, eu tenho aqui 720, que é o resultado de 6 fatorial. Bom, essa é uma resolução simples. Calcule o fatorial. Então, ele te dá lá um número e você vai fazer a multiplicação. O fatorial é a exclamação. Tá? O símbolo do fatorial é a exclamação. Bom, 6 fatorial é esse número. Deixa eu dar uma orientação já. O 6 fatorial eu posso escrever de outras maneiras, tá? O 6 fatorial, por exemplo, eu posso escrever assim. 6... Estão com saudade desse sinal, né? 3 vezes 5 fatorial. E aí resolver. Por exemplo, você já fez exercício que você sabe quanto é 5 fatorial. Então, você pode fazer a regressão e parar onde você quiser. Por exemplo, já fiz lá o exercício anterior, o 5 fatorial é 120. Então, é 6 vezes 5 fatorial é tudo isso multiplicado. 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu não preciso escrever ele inteiro. Eu posso escrever até onde me interessa, muitas vezes. A gente vai ver principalmente nas divisões dos exercícios posteriores. Facilita, porque você não precisa escrever todos os números sabendo já o resultado. Eu já sei que 2 fatorial é 2, 3 é 6, 4 é 24, 5 é 120, 6 é 720. Então, tem números que eu não preciso ficar fazendo a conta, porque eu já sei, já fiz muitas vezes e acabo sabendo de cor qual é esse resultado, tá ok? Só para uma indicação aqui. Lembrando, daí aqui é o mesmo resultado, não muda, tá? E daí você vai desenvolver os 5 e multiplicar por 6, que é a mesma coisa que já está em cima. Então, não muda nada. Vamos para o B agora. O B eu vou resolver ele de 3 maneiras diferentes. Tá? É o mesmo exercício, eu vou resolver ele de 3 maneiras diferentes. Vamos para a primeira maneira. E aí depois vocês vão escolher, seja vocês que estão aqui ou vocês que estão em casa e estão assistindo, vocês escolhem qual é a melhor maneira de se fazer, tá? Lembrando que, para mim, é importante vocês saberem resolver. A maneira, desde que tenha lógica matemática, não tem problema. Bom, para facilitar minha vida também aqui, que eu estou escrevendo tudo isso, eu já vou adiantar meu lado aqui. É só colocar agora o 7 na frente. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, né? E 4 fatorial. De novo, vou ajudar aqui. Ó, o tracinho não veio. Então, eu também vou pegar aqui o 4 fatorial. Muito bem. E aí, quanto é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4? 6 eu já sei que é 720. Então, eu vou multiplicar o 7 por esse valor. Tá? 7 vezes 720, 5.040. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 2 é 14, vai 1, 7 vezes 7, 49, mais um que foi 50, tá? Só fazer a continha aí, eu estou fazendo mentalmente aqui, mas você pode usar aí um artifício, tá? Eu não estou vendo mesmo. E 4 fatorial, 4, 3, 2, 1, na verdade, eu não estou vendo, eu sei que vocês vão usar a calculadora, não dá para brigar. Só dá para eu pedir para vocês, tentem fazer a conta manualmente para treinar, gente. Porque na hora que vocês precisarem para valer, vocês não vão ter calculadora, né? Então, sei que a tentação é grande, vocês vão resistir à tentação. Agora tem que dividir 5.040 por 24, professor. E agora, poxa, podia usar a calculadora? Pode.
mas eu não vou usar também. Vai ficar aqui. Depois eu te falo quanto dá isso, tá bom? Bom, primeira parte está aqui. Você desenvolve o 7, você desenvolve o 4 e aí multiplica tudo e depois divide. Eu não vou dividir por enquanto, tá bom? Oi? Você tem que dividir porque a pergunta é quanto é a divisão. Calcule o valor. Mas se a pergunta não for quanto é a divisão. Por exemplo, daí eu estaria aqui no campo da simplificação, que é do D, E e F. Quando é numérico, você tem que calcular, você tem que chegar no valor. Por isso que eu vou explicar outras técnicas. Essa é a técnica que dá mais trabalho, porque você tem que multiplicar tudo para depois dividir, aí ir lá e colocar 5.040, traço 24, 50 dá para dividir por 24, quantas vezes dá 2 vezes? Estão visualizando? Vamos visualizar. Vou fazer a divisão, vai. Ó, senão vocês vão ficar bravos comigo. Quem tem dificuldade de divisão, vai fazendo aí. Ó, 24, faz comigo. Aí você pega lá, né? Minha filha que faz isso. 5 dá para dividir por 24? Não. 50 dá para dividir? Dá. Quantas vezes? Aí ela vai fazer a tabuada, né? Meu Deus, misericórdia. Aí você vai lá, não, dá 2 vezes, porque 2 vezes 24 é 48, aí sobra 2. Aí você abaixa o 4. Aí dá 20. Opa, que bom. Lógico, você vai fazer, vai dar um número legalzinho, tá? Pode ser que não dê. Se não der essa divisão, paciência. Aí vai dar uma vez aqui e aí vai dar 0. Mas sobrou um 0, então você vai, né? A gente normalmente faz isso, abaixa o 0, dá 0. Eu não vou ficar explicando a divisão agora, que a gente não vai ganhar nada com isso. Então dá 210, tá bom? Isso é 210. Divisão. Simples. Ah, eu podia fazer por simplificação? Sim, divide por 2, fazer aquelas simplificações sucessivas, porque divisão e fração é a mesma coisa. Né? Quando eu olho uma fração, eu estou vendo uma divisão. Então, eu posso dividir ou posso ir simplificando. A 50 aqui vai dar metade, vai dar 2.520 sobre 12. Aí você pega metade de novo, vai ser par, dá para dividir de novo por 12. Então, dá para fazer essas divisões sucessivas. Vou deixar essa aqui em cima, para quem de repente tiver alguma dúvida. Olha assim, ó. Depois quem estiver assistindo também. Mas o intuito não é ensinar divisão agora, né? É o fatorial. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar aqui, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, vou copiar aqui embaixo. Na verdade, já vou copiar mais uma vez, porque eu vou usar 3, né? Então, vou deixar ela separadinha aqui. Então, vamos lá. A mesma questão. É a mesma questão. Tirar essa parte. Tirar. Vou deixar ela aqui embaixo. Então, vou chamar assim, ó. Aqui é o meu B1, é a mesma questão, tá? B2, só maneiras diferentes de resolver. E um B3. Antes de resolver a B2, antes de resolver isso aqui, olha só. Vou fazer uma continha mais aqui embaixo. Suponhamos que você tenha 3 vezes 2 mais 5 vezes 2. E isso vai ser igual a 8 vezes 2. Isso é verdade? Isso aqui é verdade? Essa igualdade é verdadeira? O que você faz para ver se é a verdadeira? Oi? Você multiplica. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. E 8 vezes 2, 16. Então, essa expressão aqui, essa equaçãozinha aqui, essa igualdade, né? Uma equação, essa igualdade, ela é verdadeira. Porque se eu resolver, vai dar igual dos dois lados. Ó. 6 mais 10 é 16, e 16 é igual a 16. Então, isso é uma verdade matemática aqui para a gente, certo?
Concorda? Agora, e se eu puxar aqui agora, cancelar o 2 em todas elas, continua sendo uma verdade matemática? Sim. Por quê? Porque aqui vai sobrar 3, aqui vai sobrar 5, e isso é igual a 8. E 8 é igual a 8. Quer dizer, continua sendo uma verdade matemática. Por que eu posso fazer isso? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, não escrevi, né? Na verdade, era dividir todo mundo por 2, tá? Só que, ao invés de falar isso, eu simplifiquei. Por quê? Se eu dividir todos os termos por um mesmo valor, quer dizer, se eles todos forem iguais, eu posso simplificar eles direto. E o resultado não muda. A igualdade se mantém. Olha, a igualdade era 16, agora é 8. Ah, mas mudou o número? Não, mudou o número, mas manteve a igualdade. É isso que eu quero dizer. Você mantém a igualdade. Por quê? Porque usa um princípio. Eu divido todos os termos por 2. É isso que está acontecendo matematicamente. Normalmente a gente só risca o 2 aqui porque aparece igual em todos. Tá bom? Então, o que eu sei que isso pode acontecer? Porque multiplicar e dividir, ou dividir e multiplicar é a mesma coisa, né? Se você divide, fizer aqui, ó, 3 vezes 2 dividido por 2, por exemplo, eu sei que isso dá 3. Por que eu sei que dá 3? Porque 3 vezes 2 é 6, dividido por 2 dá 3. Ou 2 por 2 dá 1, vezes 3 dá 3. Então, por isso que daí a gente vai usar aqui esse princípio. Multiplicar e dividir, tanto faz a ordem, tá bom? Eu vou usar esses dois conceitos, esse e esse de simplificação agora. Feito esse parênteses, a gente vai voltar aqui em cima no B2. Bom, se eu tenho que multiplicar tudo em cima e tudo embaixo, né, numerador e denominador, para depois fazer essa conta, bom, eu acabei de ver que se eu multiplicar e dividir, ou dividir e multiplicar, dá a mesma coisa, então por que eu não posso fazer uma simplificação assim e assim? Visto que em cima 4, 3, 2, 1, embaixo 4, 3, 2, 1 são iguais. Se eu multiplico e divido, vai dar a mesma coisa. Por quê? Me sobra apenas o 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6 vezes 5. 5 vezes 6 é 30. 30 vezes 7 é 210. Olha que beleza. Você não precisou fazer a divisão. Você não precisou ficar lá brigando porque você queria pegar a calculadora, mas não é legal, né? Você fica naquela coisa assim, quero vencer isso, né? Vou me segurar, mas eu não estou vendo. Bom, você está em casa. Tudo bem aqui? Então eu posso fazer uma simplificação em vez de fazer toda a conta. Olha como foi muito mais fácil. Em uma multiplicação eu cheguei na resposta aqui, eu multipliquei em cima, multipliquei embaixo. E o resultado vai ser o mesmo, tem que ser o mesmo. O exercício é um único. Eu só estou apresentando maneiras diferentes de se resolver o mesmo exercício. Tá? Aí eu tenho uma terceira maneira que é um pouquinho mais difícil, assim, ó. Vou até apagar essa parte aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Presta atenção agora, muita atenção nesse momento, porque essa é a maneira mais difícil. Lembram que eu falei lá no 6, que eu posso escrever o 6 até onde eu quiser e parar? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou parar no 4. Por que eu vou parar no 4? Você olha quem é maior, 7 ou 4? 7. Então, é o 7 que vai ter que regredir até o 4. Então, se eu for regredindo 7, 6, 5, 4 e parar, eu estou igualando com o de baixo. Porque em cima é 4 fatorial. 4, 3, 2, 1. Embaixo é 4 fatorial, 4, 3, 2, 1. Eu já vi anteriormente que eu posso fazer uma simplificação. Tá. Então, ao invés de escrever todo aquele número, eu vou parar ali e fazer o mesmo tipo de simplificação. Na realidade, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo é igual ao anterior, só não estou escrevendo ele todo. Imagine você tem lá 35 fatorial e ter que escrever todo o número para depois saber que vai cancelar todos que forem iguais.
Então, não faz sentido você ficar escrevendo um monte de número, você já sabendo o que vai acontecer. Ó, aqui a resposta é igual, 210. Tem que ser. Eu vou fazer um outro exemplo aqui do lado. Vou fazer do ladinho, só para vocês visualizarem. Imagine assim, você tem lá, vamos falar um número grande, 39 fatorial. E aí ele quer dividir por 38 fatorial. Aí você vai escrever... Opa, vai ser um 3 aqui, né? Aí você vai desenvolver 39, 38, 37, 36, 35, 34, até 1. Depois embaixo 38. Talvez não caiba nem na sua linha aí, tanto número que é. E depois você vai riscar tudo. Então, se você sabe que você pode reduzir esse número na escrita, por que não? 39 fatorial vezes 38, parei. Então, parei no 38 fatorial. Tem que colocar o fatorial, né? Senão você parou no número 38. Aí eu parei embaixo, não vou fazer nada com o 38 fatorial, porque já tem um igual em cima. Vem aqui e cancelo. Pronto, cheguei na resposta. 39. Então, você resolve de uma maneira muito mais rápida e muito mais simples. Tá ok? Então, oi? Não, era brincadeira. Não é que é mais difícil. É que eu sempre falo que é mais difícil e é mais fácil. Só para brincar. Então, a gente viu aqui. Ou posso multiplicar tudo? Pode, não tem problema de querer multiplicar tudo. Não vou brigar, ninguém vai brigar com você. Você só vai gastar muito tempo, né? A gente pensando no ensino médio, preparação para Enem, vestibular, né? Preparando você para a sua vida. Uma prova é um tempo desnecessário que você gasta, né? Muitas vezes você viu, é um exercício fácil de resolução, eu posso ir lá e simplificar para cancelar e fazer a conta muito mais rápida. Não, eu vou ter que multiplicar tudo. Muitas vezes eu vou ter que multiplicar do ladinho, no rascunho. Depois eu vou ter que ainda fazer a divisão, né? E a gente sabe que muita gente tem dificuldade na divisão. Aí vai fazer a divisão para daí chegar na resposta. E aí comete, de repente, um erro, uma bobeirinha, sendo que era uma coisa simples, com uma multiplicação de 3 números resolvia o exercício. Tá ok? Bom, agora aqui eu tenho o C. Vamos pegar aqui 3, 5, 4, 6. Vou aqui para baixo. Deixa eu apagar essa parte aqui. Foi só para explicar. Vamos fazer o C. Deixa eu apagar essa parte, senão a gente não vai usar. C. Ele tem 3 fatorial. Quando eu tenho fatorial com fatorial, é a mesma coisa que multiplicação de fatorial, tá ok? Então, 3 fatorial e 5 fatorial dividido por 4 fatorial e 6 fatorial. Aqui eu vou usar o mesmo princípio anterior. Eu não vou escrever todos eles. Eu poderia escrever 3, 2, 1 vezes 5, 4, 3, 2, 1. Embaixo, 4, 3, 2, 1 vezes 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você só não pode fazer simplificação direta. Tipo, cortar 6 com o 3 e dar 2. Isso não existe. Desculpa. Então, não tem como fazer isso. Você tem que desenvolver e fazer aparecer fatorial igual. É o princípio. Quem que você faz aparecer quem? Olha o maior e olha o menor. E faz aparecer. Por exemplo, eu tenho 3 e o 4. Eu consigo fazer 4 virar 3. Eu tenho 5 e o 6. Eu faço 6 virar 5. E aí eu faço as simplificações. De novo, se você fizer todo o desenvolvimento, multiplicar tudo, dividir ou fizer a simplificação, depois que você escrever tudo, dá o mesmo resultado. Você só tem um pouco mais de trabalho. Bom, 3 fatorial e 5 fatorial, nesse caso específico, eu não vou mexer. Ele vai ficar aqui. Quem eu vou transformar vai ser o numerador, perdão, o denominador. Então, o 4 fatorial, eu sei que eu posso escrever 4 vezes 3 e parar.
Eu não preciso escrever 3, 2, 1. Eu posso parar onde eu quiser, desde que eu indique com o fatorial. E o 6 é a mesma coisa. 6 vezes 5 fatorial. Bom, agora eu vou fazer uma simplificação aqui. Deixa eu usar só uma outra cor. Então, ó, o 3 eu vou cancelar aqui. E o 5 eu vou cancelar aqui. Só puxar ele mais para cá. Quando eu faço 3 dividido por 3, eu sei que dá 1, né? E 5 dividido por 5 dá 1. Então, a gente sabe que é 1 na divisão de números iguais. Aqui é a mesma coisa, né? Quando eu fiz 4 por 4, isso também deu 1. Só que não preciso multiplicar 1. Não tem necessidade, porque vai dar o mesmo resultado. Então, aqui, o que sobra em cima? Em cima sobra 1. Porque não sobrou um número diferente de 1, porque a gente fez a divisão. E embaixo sobrou um 4 e um 6. 4 vezes 6, 24. E aí, precisa dividir? Não. Quando a gente vai trabalhar isso também um pouquinho mais para frente nas probabilidades, deu uma fração, não dá para reduzir ou não dá para dividir, a gente deixa em forma de fração. Ah, mas como eu vou saber se eu tenho que dividir ou não? Quando você for fazer uma prova e ela tem lá a resposta em número decimal, então você sabe que você vai ter que dividir para achar a resposta nas alternativas, por exemplo, no vestibular, no Enem, entre outras coisas que você vai prestar. Mas quando não, você pode deixar em forma de fração. Para mim, Arnaldo, nas minhas aulas, você pode deixar em forma de fração, ok? Bom, esse é o C. Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, agora nós temos a D, E e F. Eu vou só selecionar elas aqui e colocar num outro cantinho aqui. Vamos jogar elas para esse lado aqui. A gente está ainda na questão 10. Só que agora, deixa eu já apagar esse. Então, a gente está na questão 10. Agora a gente está na parte de simplificação, né? Quando eu tinha números aqui no 10, ó, na questão 10, 6, 7 sobre 4, isso tudo era calcule o valor ou simplifique, né? Aqui eu pude simplificar também, de certa maneira eu fiz algumas simplificações sim, né? Mas normalmente a gente está calculando numericamente o valor. E nas que aparecem letras, a gente vai fazer simplificações, porque eu não vou ter necessariamente um resultado, né? Um valor numérico. Bom, vamos fazer a D, e F. Deixa eu separar, a gente vai começar pela D aqui. Bom, como funciona? Com letras. Da mesma maneira que com números. O que você tem que identificar é quem é o maior e quem é o menor para você fazer o desenvolvimento. Lembre-se, é regressivo, então vai diminuindo um em um. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então foi diminuindo de um em um. Sempre vai ser regressivo e sempre vai ser de um em um. Quando é letras, vai acontecer a mesma coisa. Então, eu vou tirando um de cada letra, da letra que eu tenho, ou da expressãozinha que eu tenho. Bom, quem é maior e quem é menor? N fatorial é maior ou N menos 2 é maior? Para facilitar a vida, eu dou sempre a dica: escolhe um número e troca no valor de N. Lembre, N é um número qualquer, tá? É um número genérico. Então, pensa num número. N vai ser 5, por exemplo. Então, em cima seria 5 fatorial. Embaixo seria 5 menos 2, que é 3. Então, 3 fatorial. Então, se em cima é 5, embaixo é 3, o de cima é maior. Então, se você tiver dúvida nisso, escolhe um número qualquer, substitui para você descobrir qual é maior e qual é menor. Então, quem eu tenho que desenvolver? O de cima. Então, quando eu desenvolver o de cima, vai aparecer o de baixo. Tem que aparecer, obviamente. Então, vai ficar como? Ó, eu vou começar aqui no desenvolvimento de cima. Deixa eu já só um traço aqui bonitinho, não ficar eu riscando aqui. Vai ficar assim, ó, N é o primeiro valor. Tira 1, N menos 1. Tira 1, N menos 1 menos 1. Então, fica
n menos 2. Parei. Por que eu parei? Porque eu tenho n menos 2 embaixo. Lembra que eu falei? A gente desenvolve até onde interessa. Então, vou fazer numericamente só para a gente visualizar. Se fosse 5, como eu disse, embaixo ia ser 3. Então, em cima a gente ia fazer o quê? 5, tira 1. 4, tira 1. 3. Opa, parei. Por que parei? Porque tem um 3 embaixo. E aqui é a mesma coisa. Eu não tenho números. Eu vou ter que fazer com letras. Tenho n, tira 1, n menos 1. Tira 1, n menos 2. Parei porque eu tenho um n menos 2 aqui embaixo. Você vai fazer um fatorial com letras. Com desenvolvimento de letras. Por quê? Porque se você faz com... Na realidade, algebricamente, a gente faria antes de número até. Né? Você daria antes, você extrapolar isso mentalmente com letras. A hora que você entende isso, você faz com qualquer número. Tá? Aqui a ideia é essa. Na realidade, a gente normalmente aprende mais com números, então faço com número para você tentar imaginar isso com letras. Agora, aqui ficou fácil. Por quê? Porque tem que aparecer igual, a gente faz o quê? Não cancela? Então aqui eu cancelo. É o que eu vou fazer. Quando eu cancelar, sobrou quem? Sobrou o n e o n menos 1. O que eu posso fazer aqui é fazer uma distributiva. Ó. N quadrado menos n. Então, eu resolvi essa expressão, né, e simplifiquei ela. Qual a ideia? Sempre eliminar o fatorial. Vocês viram nos anteriores. Qual era a técnica? Você tem que dar um jeito de sumir com o fatorial e deixar um número. No nosso caso agora, vai gerar uma expressãozinha aqui, que é o que vai ser a resposta. Pode ser o produto, pode ser a distributiva dele. Depende, de novo, do que está no enunciado das alternativas daquela questão ou do que se pede. Para mim, tanto faz, um ou outro estariam corretos, ok? Letra E. É exatamente a mesma coisa. Eu tenho que saber quem é maior e quem é menor só para facilitar no desenvolvimento. Se você tem dúvida disso, de novo, troca por um número e faz. Eu tenho n mais 1 e n mais 2. Quem é maior? N mais 2. É lógico, se eu tenho dois valores positivos, o maior é o que tem um número somando. Então, se eu colocasse de novo 5, em cima ia ser 6, embaixo ia ser 7. Então, eu sei que eu tenho que desenvolver o denominador. Eu sei que eu tenho que desenvolver o de baixo. Então, em cima não vai mexer. Vai ficar n mais 1 fatorial. Lembre, tem que ter o parênteses aqui, porque é o que está dentro que é fatorial, e não o número aqui é fatorial. Embaixo, n mais 2. O que tem que fazer? Tirar 1, não é? N mais 2, tira 1. N mais 1. Pronto, já cheguei onde eu queria. E aí, é só fazer a simplificação aqui. O que sobrou em cima? Nada. Então, é a mesma coisa que 1, né? Excluir isso aqui. Então, quando não sobra nada, é 1. E simplificações de coisas iguais, dá 1. Embaixo sobrou n mais 2. Nosso F. Esse nosso F é parecido com o nosso C. Nosso C tinha 4 valores, né? Tinha 3 e o 5 e 4 e o 6. Então, aqui eu tenho dois fatoriais, ó. Uma multiplicação de duas frações, mas se eu posso multiplicar e dividir e multiplicar, tanto faz. Então, vamos fazer uma coisa só. Agora, quem é maior, quem é menor? Vamos usar de novo o artifício de usar um 5. Eu vou colocar números aqui, mas é só para indicar, para visualmente vocês entenderem.
Se eu colocar 5, aqui seria 8. Aqui 5 menos 1, aqui seria um 4. 5 menos 2, aqui seria um 3. E 5 mais 2, 7. Quando você troca por números, facilita que você vê qual número que você pode desenvolver. Por exemplo, eu vou desenvolver o n mais 3, porque vai aparecer o n mais 2. Esse aqui é o 8, o outro é 7, vai conseguir reduzir isso. Se eu tenho um 4 aqui, eu vou chegar num 3, se é n menos 1. Porque se você desenvolver n menos 2, vai dar n menos 3, n menos 4, n menos 5. Você nunca vai chegar no n menos 1. Eu posso fazer o 7 virar 4, eu posso fazer o 8 virar 3, só que eu vou fazer umas contas enormes. Olha, eu vou começar no n mais, no 7 para ir para o 4. n mais 2, n mais 1, n menos 1, n menos 2. Eu vou ter que fazer, perdão, n menos 1, 4. Vou ter que fazer 4 desenvolvimentos aqui para chegar no de cima. Vou começar no 8. N mais 3, N mais 2, N mais 1, N menos 1, N menos 2. Eu vou fazer 6 desenvolvimentos para chegar no número e cancelar. Por isso que é importante eu saber quem é o número para facilitar. Então, quando você faz essa troca, ela facilita porque, bom, eu vou fazer esse aqui para fazer um 7, né? Então, eu vou fazer o 8 virar 7 e o 4 virar 3. Com duas continhas eu faço e resolvo. Então, em cima vai ficar assim, ó. N mais 3 vezes, tira 1. N mais 2. Parei. Por que eu parei? Porque eu tenho um N mais 2 lá embaixo. E eu já vou poder cancelar com o de baixo. Lembra? É tudo multiplicando aqui, né? Eu vou pegar o N menos 1. Tira 1. N menos 2. Também vou parar, porque eu já cheguei aonde eu queria. Tem um N menos 2 lá embaixo. Eu vou poder fazer a simplificação aqui. Embaixo eu mantenho N menos 2. E mantenho o N mais 2. E eu vou fazer simplificação. Vou fazer de cor diferente. Ó, o N menos 2 aqui, com N menos 2 aqui. Vou pegar aqui o N mais 2 aqui, o N mais 2 aqui, fatorial. Tudo fatorial. E aí eu vejo que sobrou. Sobrou um N mais 3 aqui. E sobrou um N menos 1. Embaixo vai sobrar 1, né? Porque divisão dá 1. Mas eu não preciso colocar 1 embaixo. Ah, paro aqui ou continuo? Pode continuar se quiser parar aqui ou fizer a distributiva, né? Você pode fazer a distributiva aqui. Pode fazer também, ficaria n quadrado, né? Vou fazer só para praticar aqui. N vezes n ao quadrado, n vezes menos 1 menos n, 3 vezes n mais 3n, e 3 vezes menos 1 menos 3. Então, isso vai dar n quadrado menos n mais 3n é 3 menos n, quando dá mais 2n menos 3. Ok? E aí a gente terminou o exercício 10. Então, a gente fez o exercício 6, 7, 8 e 10. Tá? E eu vou parar a gravação por aqui, porque já deve estar bem longo esse vídeo. E aí depois a gente continua gravando os demais exercícios, tá ok?